Livro de Espírito Santo. Perseguidos, agradeço a todos que nos ajudaram, especialmente as irmãs, que fizeram um trabalho tão admirável, em honra de Nosso Senhor. O Pai nos aumentou e não pisou no tapete, porque ele sou representante de Nosso Senhor. E quando ele partir para a questão, será Nosso Senhor que vai passar, dar direito ao Padre de pisar no tapete. E assim é uma maneira muito simples ao nosso alcance de prestar essa honra ao Nosso Senhor, queridos. Vamos então fazer algumas considerações sobre a festa de hoje, na qual nós vamos honrar o pão dos anjos, que se tornou o pão dos homens. No céu, os anjos recebem da contemplação da sua divindade, recebem nessa contemplação a sua alimento. O alimento dos anjos é a luz. O alimento dos anjos é a verdade. O alimento dos anjos é Deus Ele mesmo contemplado. Esse é o alimento misterioso para nós. E quando nós falamos em alimento, nós pensamos nos alimentos terrestres. Mas os anjos não precisam de alimentos terrestres. O arcanjo Rafael dizia, ele que havia acompanhado a Tobias, no final ele disse: eu parecia comer e beber, mas eu tenho um outro manjar, uma outra bebida, que você não conhece. Que outro manjar é esse, senão visão beatífica? Mas para nós, Nosso Senhor quis fazer-se também comida e bebida, antes da visão beatífica. Porque no céu também nós veremos dessa luz, veremos essa verdade que vai impregnar todo o nosso ser. Mas Ele quis que antes nele nós recebêssemos um alimento para poder peregrinar aqui embaixo. E esse alimento que nós recebemos de maneira visível, aquilo que os anjos recebem invisivelmente, nós recebemos de maneira sacramental, conforme a nossa natureza visível. Nossa natureza que é ao mesmo tempo animal e espiritual. Nosso Senhor se adaptou a nós primeiro pela encarnação, e em segundo lugar pelo sacramento. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também que comer, me comer viverá por mim. Assim a Santa Eucaristia é um princípio de vida divina. Ver por Nosso Senhor, viver sob a sua influência, viver Ele me sustentando. Ele me sustentou com o seu braço, diz a esposa do cântico. Esse braço é a divindade. Esse braço é essa santa comunhão. É a graça santificante que vem nos fazer viver de um modo divino. O pai, quando pega a criança e bota em cima de um lugar alto, a criança sente que ela não poderia fazer aquilo sozinha. Ela está contente que o pai a levante, ela fica leve, está nos braços do pai. E assim também, a comunhão nos faz fazer algo que é divino. Está muito acima da natureza. É a vida divina em nós. Vida divina que já tínhamos recebido no batismo, que deve aumentar até o dia da nossa entrada no céu. Quem come este pão, diz Nosso Senhor, viverá eternamente. Mas para receber todo o efeito da Eucaristia, é necessário estar disposto, bem disposto, para recebê-la. É necessário primeiro estar em estado de graça, pois a Santa Comunhão é um sacramento de vivos. Vivos espiritualmente, por chamar de vivos. E espiritualmente significa o quê? Estar em estado de graça. E não morto, porque, ou seja, em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não pode comungar. O que é o pecado mortal? É uma experiência grave a um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então a pessoa deve procurar estudar o catecismo, porque uma pessoa que não estuda o catecismo não sabe distinguir o pecado grave do pecado venial. E não sabendo distinguir o pecado grave do pecado venial, pensando que está no estado de graça. Daí a necessidade imperiosa a todos nós de estudarmos o catecismo, dos pais estudarem para poder ensinar aos filhos, e dos párocos
de ensinarem o catecismo, ou diretamente ou indiretamente, pedindo a algumas pessoas que os ajudem. É necessário em seguida estar em jejum. Um jejum tradicional de 3 horas para os alimentos sólidos e 1 hora para os líquidos. E a água não quebra o jejum. Porém, Paulo VI decretou 1 hora de jejum para os líquidos e também para os alimentos sólidos. Quem desejar e necessitar usar deste decreto de Paulo VI, pode, embora seja melhor guardar de maneira habitual o decreto anterior que ele deu com 12. Além do estado de graça do jejum, a alma deve desejar a Eucaristia. Quanto maior o desejo, maior o fruto deste sacramento. E o principal fruto deste sacramento, a de estarmos, é o que já escutamos da boca de nosso Salvador. Aquele que me comer viverá por mim. Ora, quando comungamos, recebemos Jesus imolado. Jesus descido do altar, será consagrado, será renovado o seu sacrifício na cruz, e quando ele desce imolado. Quando aqueles que vão se ajoelhar na mesa de comunhão, peço sempre pelas laterais, tantas laterais também, será Jesus Cristo que desce, como que ensanguentado, do altar. Jesus imolado por nós. Jesus descido do altar onde ele acaba de renovar o sacrifício da cruz sobre nossos altares. Receber a Jesus sacramentado, receber a Jesus crucificado. Receber nosso Senhor na Santa Comunhão e começar uma vida semelhante à vida de Jesus que se imolou por nós. Quem me comer viverá por mim. Por mim. Eu que darei as ordens. Eu que dirigirei essa alma. Uma alma que comum, dizia o Père Manuel, não se pertence mais. Ela pertence a Jesus Cristo. Porque ela vive por Jesus Cristo. Então ela leva uma vida que é divina. Uma vida que não é matéria. A vida que o nosso Senhor amove. Isso nós devemos desejar. Isso nós devemos pedir. A isso devemos nos dispor. Porque Deus quer nos dar essa vida divina sem a qual nós não conseguimos chegar no céu. A vida divina é uma condição indispensável. Porque o céu não é senão a continuação do que nós fizemos aqui na terra. E levar uma vida toda animal, toda natural. Nós não entraremos no céu. Temos que levar uma vida divina. Comungar e pôs-se imolar. Mas que virtude nos leva a nos imolar sem uma caridade? Pois se imolar como nosso Senhor é viver para o Pai. O demônio não tem nenhum poder sobre mim. É necessário que me saiba que eu amo o Pai e faço a sua vontade. Diz nosso Senhor aos seus discípulos, antes da sua paixão. Eu faço o que manda o Pai. Isso é uma oração de nosso Senhor. Pai, se possível, que esse cálice faça sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Nosso Senhor se imolha. Por que ele se imolha? Por amor. Amor de seu Pai. Amor de nossas almas. E receber nosso Senhor, viver, ter a caridade, é renunciar-se a si mesmo. Para poder amar a vontade do Pai. São Bento bota como primeiro grau da humildade, não amar a vontade própria. Não amar a vontade própria. E amar que vontade, então? A de nosso Senhor. Quem me comer viverá por mim. Só a perfeita imolação de si mesmo se chama amor. Este amor de caridade é a força do cristão. E é com ele que o católico vence as dificuldades da vida presente e transforma tudo em bem, pois tudo conforta o bem dos que amam a Deus. Hoje, na crise atual, é a mesma arma que devemos usar, a caridade em virtude divina, que nos transforma em Deus, que nos faz participantes da natureza divina, como disse São Pedro. A caridade de Santa Teresinha é uma espada com a qual expulsarei o inimigo para fora do reino. Assim como Santa Joana d'Arc, pela ponta da lança, expulsou os ingleses do reino da França. Assim, com a espada da caridade, nós podemos expulsar para fora da igreja os demônios e seus seguidores, que tentam, então, tirar a vida.
Cristo e pela caridade. A caridade supõe suas duas companheiras, a fé e a esperança. Essas três virtudes são todas divinas, pois têm como objeto imediato a Deus e a mim mesmo. Essas três virtudes nos unem diretamente a Deus como verdade, a Deus como auxílio, a Deus como bem e amor. Caríssimos irmãos, ninguém ignora os momentos difíceis pelos quais estamos passando. Há uma divisão entre as almas, há uma angústia em cada alma, há uma incerteza no fundo de cada coração. Onde está o remédio? Está em Jesus sacramentado. O que une as almas verdadeiramente é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se hoje há um desconforto, uma desconfiança, uma desunião das pessoas que têm a mesma fé, porque Jesus Cristo não está plenamente no centro da nossa paróquia, do nosso mosteiro, de todos os fiéis e de toda a tradição. O demônio roda como um leão em torno de nós, procurando a quem devorar. A quem iremos nós, senão aquele que é o único pelas palavras da vida eterna? E comer desse pão terá a vida eterna. Eu não quero fazer elogio do mosteiro, menos não querido. Mas vejamos bem, o mosteiro tem ministrado a doutrina que ele recebeu e não recebe de Dona Bastomar. Nem sempre o mosteiro tem sido escutado. E nas coisas humanas, com modéstia, o mosteiro não tem sido escutado. Desculpe dizer. Ora, se o mosteiro não tem sido escutado nas coisas humanas, como seria ele escutado nas coisas divinas? Ou seja, nas coisas de respeito à fé, à vida divina, a crise da igreja, a crise das virtudes teologais, na crise atual. Quem poderá comer as almas, unir os fiéis ao mosteiro e o mosteiro aos fiéis? Só um que pode fazer isso, nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Nosso Jesus Cristo imolado, sacramentado e dado a cada um de nós na Santa Comunhão. Por essa razão lhes convido a bem se confessar, bem comungar, bem romper com o mundo moderno. O que é o liberalismo nessa conformidade dos católicos com o mundo moderno? Essa conformidade que Pio IX condenou nos sílabos. Condenou nos sílabos. A Igreja Católica não pode estar em conformidade com o mundo moderno, com as modas modernas, com as filosofias modernas, com o modernismo que penetrou no trono de São Pedro. Por favor, caros fiéis, pensem em Jesus crucificado, pensem em seu sangue derramado por nós. O mosteiro não é nosso Jesus Cristo, mas tenta ser. O mosteiro tenta seguir os passos da fé. O mosteiro procura se informar e meter contato com os bispos que lutam pela causa da Igreja. O mosteiro devia fazer mais, não há a menor dúvida. O mosteiro devia ser mais santo, concordamos plenamente. O mosteiro tentará ser, lhes prometo. Mas, queridos fiéis, há também a voz de fazer com esforço. Quanto a música mundana nos casos desta paróquia, ao menos em algumas, quanto a rádio alto que espalha pelos ares os espíritos do mundo, quanto dificuldade em convencer uns outros a não ter a televisão, aos ares da modéstia já foram postos vários cartazes e as coisas, os efeitos não seguem. Vocês não escutam as coisas humanas, como escutarão as divinas? Dizia Nosso Senhor Nicodemos. Quanto tempo perdido na internet, todos nós temos que melhorar. Não recuso essa repreensão dirigida a mim mesmo. Eu tenho que melhorar. Todos nós temos que melhorar. E quem poderá nos tornar melhores? Jesus crucificado. Jesus sacramentado. Só em oração total de si mesmo se chama amor, dizia Santa Teresinha. É preciso, caríssimos fiéis, simular a si mesmo. Dom Lefebvre nos deu o exemplo. Dom Antônio nos deu o exemplo. Sigamos seu exemplo, que nos é tão essencial. Exemplo em tudo e sobretudo na crise atual. Preste atenção, caríssimos fiéis. É nossa fé que temos que proteger. É possível exagerar no combate, dar golpes fortes demais. Mas na guerra não se pode medir cada golpe, dizia São Pio X. Dizia um representante da França, reprovando aos bispos franceses que não terem sido bastante corajosos na luta pela Igreja. Numa entrevista, então, o representante da França, São Pio X, disse o seguinte, criticou e falou que na guerra é necessário dar golpes. A gente não pode medir todos os golpes. Se os bandianos fossem medir todos os golpes, não teriam feito nada. E, ora, o combate no tempo de São Pio X, ele é o mesmo que agora, e hoje ele é pior. Saibamos, pois, defender a nossa fé. E para isso também Jesus sacramentado. E temos
nos dará a paz, essa paz que o mundo não pode dar. Essa paz que Nossa Senhora de Fátima prometeu ao mundo. A paz da tranquilidade da ordem. E a ordem é o fruto da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E pacificou todo com o seu sangue. Pensemos mais no sangue do Nosso Senhor. Passamos mais brilhantemente a via sacra. Pensemos no que Ele sofreu por nós. E não sejamos infiéis a esse sangue. Que Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, nos auxilie uns e outros. E que nos faça avançar unidos sobre sua bandeira, a bandeira do Cristo Rei. Bandeira de Santa Joana d'Arc que levava ao combate. Nos está escrito os nomes de Jesus e de Maria. A hora é grave, precisamos de um chefe. Ele está aqui. Ele irá hoje o triunfo no meio de nós. Seremos os fileiros no torno dele. Ele nos conduzirá à vitória. Por intermédio de sua Mãe Santíssima. Em nome de Deus, dizia Santa Joana d'Arc, combatamos ardenamente. Bonita palavra francesa. Com coragem. Se expondo aos perigos do combate. Não existe combate sem perigos. Não existe combate sem coragem. Não existe triunfo sem chagas, sem risco de morte. Em nome de Deus, combatamos com coragem e Deus dará a vitória. Que essa seja a nossa firme esperança. Mas por isso pedimos por amor os filhos da Aurefélia e Dom Antônio, e os documentos dos padres nos advertem de não nos conformar com este século. Senão nós não salvaremos nossas almas. Mas sim nos conformar com Jesus, que vive em nós, na Santa Comunhão, para isto. Para nos transmitir, para nos transformar nele e assim nos dar a vida eterna. Glória a Cristo.